CNN. Temos breaking news, notícia de último momento. O Federal Reserve mantém a taxa de juros nos Estados Unidos entre 3,5% e 3,75%. Decisão esperada pelo mercado. A maioria dos traders colocavam na curva de juros uma probabilidade maior de manutenção do que de um aumento na taxa de juros, mas não era uma decisão unanimemente esperada. Havia uma expectativa, uma probabilidade de cerca de 40% para uma tomada de decisão de aumento de juros. Então você vê na nossa tela agora o comunicado à imprensa do Fed com o destaque da taxa de juros. Vamos aos pontos. E só para pontuar aqui a vocês que estão nos acompanhando, este comunicado do Fed hoje é um comunicado muito sucinto. É um comunicado pequeno e traz uma declaração muito branda sobre a tomada de decisão de juros. Temos aqui menos de uma página para justamente essa comunicação. Vamos ler na íntegra junto com vocês. O Federal Reserve tomou as seguintes decisões de implementar a política monetária anunciada hoje. O Conselho de Governadores do Sistema de Reserva votou unanimemente, ou seja, todos os membros do FONC, que é o Comitê de Mercado Aberto, que toma a decisão de juros, votaram pela manutenção. Manutenção da taxa paga para saldos de reserva em 3,65%, com vigência a partir do dia 30 de julho, amanhã. 3,65% porque é a média entre 3,5% e 3,75% que a gente trouxe aí como uma taxa de juros nos Estados Unidos para os últimos 45 dias e agora será para os próximos 45 dias também. Como parte da decisão, o Comitê de Mercado Aberto votou para orientar a mesa de operações de mercado aberto do Fed para executar transações na conta de mercado aberto do sistema de acordo com a seguinte diretriz: realizar operações de mercado aberto conforme necessário para manter a taxa de juros em uma faixa-alvo de 3,5% a 3,75%. Operações permanentes de recompra overnight com uma taxa de 3,75%. Realizar operações permanentes de recompra a uma taxa de oferta de 3,5% e com um limite para a contraparte de 160 bilhões de dólares por dia. Quando apropriado, aumentar as reservas da conta de mercado aberto do sistema por meio da compra de letras do Tesouro e, se necessário, outros títulos do Tesouro com vencimento restante de 3 anos ou menos para manter o nível adequado das reservas. E também revezar em leilão todos os pagamentos de principal dos títulos do Tesouro que são mantidos pelo Federal Reserve e reinvestir todos os pagamentos de principais em títulos de agências mantidos pelo Fed em letras do Tesouro. Em ação relacionada, o Conselho de Governadores do Sistema, no caso o FONC, unanimemente votou pela aprovação do estabelecimento de uma taxa básica de juros no nível atual de 3,75%. Essa informação será atualizada conforme necessário. E aí acabou o comunicado, tá, gente? Então é um comunicado bem sucinto, só mesmo dando destaque para a operação, dando essa descrição bem técnica mesmo sobre o que vai ser feito para manter essa taxa no intervalo entre 3,5% e 3,75%, mas eu gostaria de reforçar esse destaque. Vou até voltar aqui e tentar abrir uma nota, por exemplo, do mês de abril, que foi a última nota divulgada antes, por exemplo, que nós da tomada de decisão. Um segundinho, aqui eu tenho um comunicado um pouco mais amplo. Deixa eu estender aqui para a nossa tela. O comitê decidiu manter a taxa entre 3,5% e 3,75%. A atividade econômica está se expandindo em um ritmo sólido, apesar da elevada incerteza que se deve, em parte, ao conflito no Oriente Médio. Então, aqui ele descreve por que a taxa foi mantida nessa última reunião. O crescimento da produtividade e o investimento de capital são fortes. A criação de emprego acompanhou o crescimento da força de trabalho e também a taxa de desemprego apresentou pouca variação. Nós já trouxemos este cenário antes da tomada de decisão de um mercado de trabalho estável, sem grandes demissões, mas também sem grandes contratações. Há uma faixa de estabilização do mercado de trabalho nos Estados Unidos que pode ou não, e aí a gente vai demorar alguns meses para descobrir se isso está acontecendo, ser afetada principalmente por investimentos bilionários em inteligência artificial, ganho parcial de produtividade. É uma discussão mais estrutural para essa estrutura da economia dos Estados Unidos.
Sobre a inflação permanece elevada em relação à meta de 2%. Vou até dar um zoom aqui para a gente acompanhar bem de pertinho. Refletindo, em parte, os choques de oferta que impulsionaram aumentos de preços em certos setores, incluindo o setor de energia. O comitê vai buscar a estabilidade de preços. Então, a gente tem um reconhecimento de que a inflação está distante da meta, mas uma atribuição, em parte, dessa inflação alta aos choques causados para gasolina, para diesel, para outros combustíveis que são consumidos nos Estados Unidos. Como eu disse, aqui embaixo tem a descrição de quem votou pela decisão unânime de manter juros nos Estados Unidos pela segunda vez consecutiva. A última reunião também trouxe uma decisão unânime. Destaco: participam dessa tomada de decisão Kevin Warsh, indicado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e também Stephen Miran, que é outro indicado por Donald Trump e que desde a sua indicação no final do ano passado vinha pedindo e votando nas reuniões por cortes na taxa de juros. Ou seja, mesmo ele, que tinha uma postura mais agressiva em relação à flexibilização dessa política monetária, vota nas últimas 2 reuniões por manutenção de juros.